Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nos dirigimos a Ti. Primeiramente, Senhor, para Te agradecer por essa tão grande salvação, pelo perdão dos pecados, ó Deus, pela vida, por mais uma vez, Senhor, estarmos em família, reunidos, ó Deus, com o propósito de Te adorar e de ouvir a Tua palavra. Ser conosco, Senhor, mais uma vez, nos instruindo, nos dirigindo pelo Teu Santo Espírito em toda a verdade, Senhor. Nos ensina a Tua palavra, Pai, para que sejamos frutíferos e produtivos na Tua obra, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, eu Te peço e Te agradeço. Amém. Esse texto, Deus mexeu comigo, não é? Porque esse texto, essa genealogia que é a genealogia de um dos filhos de Adão. Os irmãos lembram que Adão e Eva tiveram seus dois primeiros filhos, Caim e Abel. Só que Caim, por inveja, matou a Abel. E Deus, ele levantou, nasceu uma outra criança, o Sete, e através do Sete se estabeleceu uma linhagem, a linhagem através da qual percorreria ali a semente da mulher. Deus faria cumprir ali a sua promessa no capítulo 3, né, de trazer, né, a semente da mulher que pisaria, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o caminho percorrido pela semente da mulher foi aqui a descendência de Sete. E aqui se desenrolaria, os irmãos sabem, com Noé, Abraão, Sem, e por aí vai, né? Então, a gente vê aqui no capítulo 5, né, no livro das genealogias, essa narrativa, essa genealogia, né, que documenta aqui a linhagem do Messias. Porque se a gente for dar um pulo aí bem grande já, né, indo direto lá para Lucas, a gente vai ver que Sete, né, e Enoque estão na genealogia do Messias. Então isso é para documentar, né, o caminho através do qual a semente bendita, né, da mulher, que é o Senhor Jesus, o Messias, percorreria, né? Ou seja, Deus no tempo estaria ali trabalhando para cumprir com a sua promessa, e no tempo oportuno, Paulo chamou de a plenitude dos tempos, em Gálatas, no tempo oportuno manifestar o seu Filho para a salvação dos pecadores, somos nós, né? Então, os irmãos sabem que esse texto aqui está no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né, o livro dos começos. Em linhas gerais, o livro do Gênesis fala da criação de todas as coisas e fala do povo de Deus, né? Do surgimento do povo de Deus, principalmente a partir ali de Abraão. Podem notar que a criação ali do capítulo 1 até o capítulo 12, criação, queda, dilúvio, primeiro juízo de Deus, no máximo ali, não foi nem 12 capítulos, porém, do capítulo 12 até o capítulo 50 é narrado a história do povo de Deus, né, com o relacionamento de Deus com Abraão, com Isaac e com Jacó, e termina lá com a morte de José, quando eles já estão no Egito. Então, de linhas gerais, o livro do Gênesis trata desse assunto. E como eu disse no começo, a gente ia se ater aqui aos versículos 22, 23 e 24, né, que justamente fala da vida de um homem chamado Enoque. Por que eu parei? Eu disse que me ateria, e me chamou a atenção aqui a Enoque, me chamou a atenção pelo seguinte motivo: Enoque, ele sai do padrão aqui da genealogia. Os irmãos observaram que tem um padrão, né? A gente pega aqui, a gente pega um exemplo aqui com o próprio Sete mesmo. Viveu Sete 105 anos e gerou a Enos, e viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas, e tal, e depois morreu. Esse é o padrão, vocês viram que se repetiram esse padrão. Porém, com Enoque, esse padrão ele não se repetiu na plenitude. No começo está parecido, mas depois a coisa muda. E é isso aqui que me chamou a atenção na vida de Enoque, né? Então, eu quero aqui intitular essa mensagem, para deixar até fácil para o Anderson, né? Algumas lições da vida de Enoque. Então, a primeira lição que a gente tem aqui, da vida de Enoque,
é que Enoque, ele saiu do padrão do existir apenas. Porque os homens que são mencionados aqui, fora ele e Noé, são homens que apenas viveram. Eles viveram a vida do ponto de vista terreno, do ponto de vista horizontal, eles viveram. Não tem nada que chame a atenção fora isso. Não há nada de diferente na vida dos homens dessa genealogia. Porém, na vida de Enoque, ele não apenas viveu. O que eu quero dizer com viveu? Ele viveu a sua vida terrena, se casou, gerou filhos, teve sua vida social, trabalhou, né, os afazeres como um ser humano que está inserido num contexto social. Então, ele não apenas existiu por existir. Né? Enoque, ele transcendeu ao padrão do seu tempo. Né? E o que fez Enoque transcender o padrão do seu tempo? A fé. Então, a gente já pega a primeira porção do texto aí, porque é o seguinte, a existência, vocês sabem, a existência é uma dádiva do Criador. Né? Paulo, quando estava debatendo no Areópago, em Atos 17, 28, ele disse que nele, em Deus, em Jesus, nós vivemos, existimos, né, e nos movemos. Então, a existência é uma dádiva de Deus, ele nos dá, né, essa dádiva. Ele nos dá a existência. Agora, o que Lucas vai fazer com a existência é um porém, não é? É um ponto de interrogação. Ele nos dá a existência. Agora, o que eu faço com a minha existência? Não é? Porque vocês sabem que no mundo há duas classes de pessoas apenas, né? Justos e ímpios. Então, para ambos, Deus deu a existência. Mas qual é a diferença? Né? O que diferencia o justo do ímpio? O que diferencia dentro dos justos, o que diferencia um do outro no uso da existência? É justamente a fé. Então, o primeiro ponto é esse. Como usaremos a nossa existência? Depende da forma como reagimos ou como reagiremos à revelação de Deus. Né? É evidente que estamos inseridos num mundo no qual temos as nossas obrigações familiares, sociais, jurídicas, etc. A gente está num contexto de sociedade. Então, a gente não vai largar tudo e dizer, agora eu vou viver pela fé, né, e não cumpro com meus deveres, né, como cidadão, trabalhar. Até porque Paulo disse que quem não quiser trabalhar, não coma. Né? Então, no meu caso, eu gosto muito de comer, então eu trabalho, né? Vou para a luta. Então, não é isso. Viver pela fé não é você abdicar, é você dar as costas aos seus deveres, às suas responsabilidades. Não. Né? A gente está num contexto. No entanto, qual é a nossa prioridade? Qual é a minha prioridade? Não é? Qual é a minha prioridade? É apenas olhar para o mundo na forma horizontalizada, só as coisas terrenas, né? Só dar ênfase àquilo que é o agora, ou pela fé eu estou vivendo vivendo no tempo com os valores da eternidade, vivendo no tempo, mas já com a mente na eternidade. Né? Então, isso já começa comigo, né? Começa comigo, me aperta. Porque como é que eu estou vivendo? Nesse mundo que a gente está inserido, principalmente no Ocidente, esse mundo secularizado, materialista, a gente sofre inúmeras pressões e vai sofrer mais. Não é? Como a gente vai viver uma fé saudável, consistente, robusta, no mundo que a gente tem essa correria tremenda e as demandas do dia a dia muitas vezes nos sufocam. Como que a gente vai viver? Né? Então, como que a gente vai transcender ao padrão desse tempo? O padrão desse tempo é o quê? Arrumar um bom emprego, ter uma casa, 2 carros, ou ter um apartamento, etc, etc. Não é ruim isso, mas a gente está vivendo em função disso, eu estou vivendo em função disso, ou eu estou fazendo a minha parte, aquilo que me compete, mas estou vivendo pela fé.
Estou indo trabalhar, mas os valores da eternidade estão na minha cabeça. Eu estou pensando nas coisas de cima, estou pensando na vinda de Jesus, né? Então é isso. Enoque teve essa capacidade. Enoque, ele saiu do padrão do apenas existir. Ele, numa determinada altura da sua vida, que a gente vai chegar lá, ele saiu do padrão do existir, não é? da inércia da sua genealogia e fez algo diferente. Fez algo diferente. O segundo ponto. A segunda lição. Enquanto temos vida, temos a chance, pelo arrependimento, de mudarmos de caminho. Então vamos lá. Versículo 22. E andou Enoque, versículo 21, né? E viveu Enoque 65 anos. Até aqui ele está parecido com seus anteriores. Até aqui está igual. E viveu Enoque 65 anos. E gerou a Metusalém. Até aqui está igual. Versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. Aqui é adicionado o andar com Deus, né? Então, enquanto temos vida, temos pelo arrependimento a opção de mudarmos de caminho. Depois de gerar a Matusalém com 65 anos, é adicionado um novo dado na vida de Enoque, a saber, e andou Enoque com Deus. Segundo Bruce Waltke, especialista em Antigo Testamento, a expressão andou com Deus é rara e só aparece nos seguintes textos sagrados, que é o texto ora lido, né? Gênesis 5, 22 e o versículo 24, Gênesis 6, versículo 9, que é o caso de Noé, e Malaquias capítulo 2, versículo 6, que é uma fala voltada para os sacerdotes. A ideia aqui é comunhão, conexão com o Senhor, está ligado a Ele de forma durativa e interativa. Quando deixamos de andar com o Senhor, problemas acontecem, né? Que foi o caso de Abraão, e Deus o confronta lá em Gênesis 17, 1, né? Olha, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, porque Deus tinha prometido a criança para ele, né? Prometido Isaac, e o tempo que Deus passou sem falar com ele foi o tempo que teve aquele arranjo lá com Agar, ele deu ouvido à voz de Sara, e entrou Ismael também. Então, quando a gente deixa de andar com o Senhor, problemas acontecem. Mas aqui também tem que abrir um parênteses e explicar uma coisa, né? Problemas acontecem na vida do justo, tá? Mesmo sendo justo, mesmo sendo fiel, problemas, adversidades, infortúnios acontecem, né? O fato de ter problemas não significa que Deus não está com a pessoa. É o caso de Jó, por exemplo, né? O que aconteceu com Jó. Agora, eu não me lembro quem falou essa frase, e eu acho que não vou citar na íntegra essa frase, vou parafrasear, mas alguém já disse que nem todos os problemas são por causa do pecado, mas o pecado nos coloca em problemas, né? Então, essa é a ideia. Então, o fato de não andar com o Senhor, problemas vêm. Porque é diferente eu sofrer adversidade estando na fé, estando firmado na fé. Até a forma como eu vou me comportar em relação ao problema é diferente. Agora, sofrer por causa de pecado é diferente, né? São coisas distintas. Mas, só para fechar isso aí, então, o Enoque, ele adicionou isso aí. A partir dos 65 anos, até 65 anos, ele estava vivendo conforme o padrão dos seus anteriores, dos seus parentes, porém, dos seus pais. Porém, aos 65 anos, depois do nascimento de Matusalém, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu de maneira que ele passou a andar com Deus. Enoque passou a andar com Deus, né? Então, o que aconteceu? A gente sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir o evangelho, a pregação do evangelho. Ora,
certamente aqui, nessa época, o Enoque, com a revelação que tinha disponível à época, que logicamente não é o que a gente tem hoje, o cânon fechado, a Bíblia na mão, né? Aqui, nesse tempo aqui era o tempo da tradição oral, né? A revelação que se tinha de Deus nessa época, ele ouviu e creu. Ele ouviu e creu. E ao crer, ele começou a colocar em prática e passou a andar com Deus, né? Passou a andar com Deus, a ter comunhão com o Senhor. Então, ele, dessa forma, ele transcende o padrão do seu tempo. Mas vamos lá. A terceira lição que a gente aprende é a seguinte, né? A sabedoria para administrar as dimensões da vida. Vamos lá, olha o texto. Versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Veja, o fato dele andar com Deus não suprimiu o fato de gerar filhos e filhas, que é o ponto de toque com seus pais, com seus antepassados, que geraram filhos e filhas. Apenas geraram filhos e filhas, né? Ele andou com Deus, mas ele continuou a gerar filhos e filhas. Então, Enoque, se depreende que Enoque cumpriu com suas responsabilidades terrenas, sem, portanto, suprimir a comunhão com Deus. Aqui temos algo maravilhoso. Se ele andava com Deus, tinha, portanto, o auxílio divino nas demandas terrenas. Ou seja, o seu divino companheiro participava da vida de seu servo nas diversas esferas da vida humana. Que coisa linda. Então, veja, ele tinha a sua vida do ponto de vista horizontal, mas a sua vida horizontal era subordinada à comunhão com Deus, ou seja, a vida vertical não suprimia a vida horizontal, nem a vida horizontal suprimia, apenas havia aí a prioridade, cada coisa no seu lugar. Ele era movido pela fé, vivia pela fé, e a partir da fé, a sua vida horizontal, ou seja, sua relação com a sua esposa, sua relação com seus filhos, sua relação com o seu trabalho, a vida humana aqui estava sob o domínio de Deus, sob a atuação de Deus, né? Então, ele tinha aí Deus como seu companheiro para solução de problemas, na sua vivência com os homens. E isso é maravilhoso, irmão, porque quantas famílias não têm paz, né? Se Deus entrar ali, naquelas relações ali, o que tem de errado, o que tem de ressentimento, o que tem de mágoa, aquelas coisas que estão lá no âmago da alma, Deus pode tratar, né? Psicólogo não vai poder tratar na sua plenitude, mas Deus pode, a presença de Deus pode tratar, né? Perdão, reconciliação, filhos rebeldes que Deus pode transformar em filhos obedientes, abençoados, pais atribulados que Deus pode mudar. Então, Enoque, ele sabia, Enoque, ele tinha essa sabedoria para administrar as diversas dimensões da vida. Olha, eu tenho minhas ocupações, mas eu tenho meu tempo para buscar Deus, eu tenho meu tempo para ler a palavra de Deus, eu tenho meu tempo para pedir o socorro de Deus, né? Porque o fato de se orar, quem ora muito, né? Vamos colocar assim, né? Que, às vezes alguém pode, eu oro tanto tempo, mas irmão, oração não é para você se orgulhar, né? Para dizer que você ora tanto tempo, X tempo, Y, por aí vai. Oração não é para eu me orgulhar. Eu oro porque justamente, quanto mais eu orar, mais eu estou reconhecendo que eu sou um miserável pecador, né? Que eu estou reconhecendo a dependência que eu tenho de Deus. Por ter contato com Deus, que é santo, 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 eu estou vendo quão débil eu sou. Quão miserável eu sou, quão pequeno eu sou e quão limitado eu sou, quão finito eu sou, quão incapaz eu sou. Então, quanto mais se aproximar de Deus, mais a gente vai ver como somos miseráveis, como somos pequenos e quão santo Deus é. Santo de uma maneira que a nossa mente não concebe, né?
E a gente não pode deixar aí hoje, no evangelicalismo aí, muitos estão com a teologia que elevam muito o homem e abaixam a Deus, né? Então, só que Deus é santo. E o fato de eu me aproximar dele em oração, cada vez o meu orgulho ele vai sendo quebrado, né? Ele diminui e eu vejo quem eu sou. Eu não vou ter a sensação que eu sou melhor do que ninguém, né? Eu vou ter a identificação com o meu semelhante, no sentido de eu tenho que transmitir o amor de Deus para ele. Fala para ele: eu sou pecador o quanto você é, porém Deus me salvou e ele pode salvar você também. Deus me socorreu, ele pode te socorrer também, né? Então a ideia é essa, né? Então ele soube administrar as dimensões da vida dele. Então nós temos que pedir a Deus que nos dê essa capacidade de administrar, mesmo com as ocupações, com as correrias do século 21, com tantas demandas que existem, da gente poder administrar a nossa vida como Enoque e trazer Deus para os nossos relacionamentos, né? Deixar que Deus ele nos ajude nos nossos relacionamentos, nas nossas tratativas, né, horizontais. Então, perdão, reconciliação, amor, e o amor na perspectiva bíblica, né? Que hoje está se falando muito de amor de uma maneira falsa, o falso amor, né? Porque o amor verdadeiro, a Bíblia ela é cheia de exemplos disso aí, mas pode citar vários textos, pegar Provérbios 20, 29, o que repreende o homem achará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua, né? Capítulo 12 de Hebreus, a palavra de Deus diz que Deus ele açoita os seus filhos para discipliná-los, né? Ele faz uma referência, ele pega esse texto lá de Provérbios, né? Então, o amor verdadeiro confronta, o amor verdadeiro repreende, né? O amor verdadeiro ele fala da realidade. O amor verdadeiro ele não fica passando pano, tapando o sol com a peneira, não. O amor verdadeiro ele repreende. Deus é amor, né? Então, quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes a gente não se sente confortável, né? A gente não vai ler a Bíblia ou vai se relacionar com Deus para se sentir feliz. Eu tenho que me sentir feliz, porque a cultura está dizendo isso hoje, né? Eu tenho que me sentir bem comigo mesmo. Será? Eu tenho que me sentir bem comigo mesmo? Não. Né? Eu tenho que ser confrontado pela palavra. E se eu tiver com a vida errada, eu tenho que ficar atormentado mesmo, né? Eu tenho que me perturbar mesmo. Por exemplo, alguém prega sobre a ira de Deus, né? E a pessoa está vivendo uma vida torta em alguma instância. Essa pessoa ela tem que ir para casa perturbada, meu Deus, eu estou debaixo da tua ira, e para ela se arrepender, porque se tudo está certo, tudo está bonito, não tem a necessidade de arrependimento, né? Então, a falsa ideia de amor hoje é muito pregada, e porque o amor ele confronta. Jesus é o Deus encarnado, e Jesus foi o que mais falou sobre os perigos do inferno, né? Foi o que mais falou sobre os perigos do inferno. Então, daí já dá para fechar a boca daqueles que pregam o falso amor. Jesus ele é o amor, né? Porque Deus é amor, e quando ele foi falar com a mulher samaritana, ele tocou no ponto. Ele tocou no ponto sem cerimônia nenhuma. Então, Deus nos guarde de cair no discurso do falso amor, né? Então, terceira lição, sabedoria para administrar as dimensões da vida. Quarta, longevidade nem sempre é sinônimo de sabedoria. Vocês podem ver aí pelo padrão do texto, da genealogia, que a longevidade do pessoal aqui era tremenda, né? 800 anos, 900 anos. Porém, Enoque ele viveu o quê? E foram todos os dias, versículo 23, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. Então, ele não teve a longevidade dos seus anteriores, dos seus pais. Ele não teve a longevidade.
Porém, ele, até em relação à metade dos seus pais, da média geral, ele teve mais sabedoria, né? Enoque viveu a partir dos 65 anos pela fé, ou seja, viveu sob a perspectiva da eternidade. Ele viveu a eternidade no tempo, para ser tirado do tempo antes do tempo. Sobre o viver pela fé, a gente tem que ler Hebreus 11:1. Então, embora ele tenha vivido menos que a maioria dos seus pais, ou todos eles, ele se destacou por causa da fé. Então, é possível alguém mais jovem ser mais sábio e sóbrio do que alguém muito mais velho. Por quê? Por causa dele mesmo? Não, por causa da fé, por causa da palavra de Deus, né? O que determina se sou sábio ou não, se você é sábio ou não, é o dar ouvido à palavra de Deus, né? São os dois tipos de pessoas que Jesus mencionou em Mateus 7, né? Aquele que constrói sobre a rocha e aquele que constrói sobre areia. Então, a longevidade nem sempre é sinônimo de sabedoria. Vamos lá, quinta lição. Quinta lição. Aqui já não está exatamente no texto, mas já está num versículo, num livro, numa carta do Novo Testamento. Quinta lição. Enoque falou da segunda vinda do Messias. Isso é dito por Judas em sua epístola. O versículo diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. No início da história, Deus revelou a ele o fim, mostrando assim que todos aqueles que não vivem conforme a revelação de Deus sofrerão o justo juízo do Senhor. Trocando em miúdos, os maus serão punidos com a segunda vinda de Jesus. O ato de profetizar está incumbido à igreja do Deus vivo, pois sobre ela foi derramado o Espírito Santo, conforme Joel 2:28 adiante e Atos capítulo 2, versículos 16 ao 20. Então, ele falou sobre a segunda vinda de Jesus. Detalhe que Jesus não tinha vindo nem a primeira vez, né? Então, ele já falou da segunda vinda, prevendo ali, se pegar o contexto ali de Judas, ele fala que ele virá para executar juízo sobre os maus, né? Então, por mais que a gente não veja algo acontecendo, a justiça, entre aspas, né? A gente visivelmente hoje não acontece. Meu Deus, mas como é que pode esses homens que são descarados, todo mundo sabendo quem eles são, mentirosos na cara dura, e nada vai acontecer? Vai chegar o dia que Jesus irá dar a cada um segundo as suas obras. É na vinda dele. A gente vendo aí, falando um pouquinho sobre política, não só no Brasil, tá? Mas no mundo inteiro, né? Os níveis de corrupção em governos, em corporações, empresas, a corrupção de cima a baixo, de baixo a cima, da favela a Brasília, por exemplo, tanta corrupção, tanta coisa tremenda, e muitas vezes se levanta alguém como um lapso de esperança, mas a gente não tem que aguardar esperança aqui, né? O único que vai trazer o governo perfeito é o governante perfeito, que é Jesus, né? É ele, e ele vai destruir todo esse sistema, né? Todo esse sistema ele vai destruir na sua vinda. Ele que vai trazer o governo perfeito. Pedro diz que nós aguardamos novo céu e nova terra, nos quais habitam justiça. Então, quem vai trazer novo céu e nova terra, né? O mundo perfeito, a harmonia entre céu e terra novamente, quem vai trazer isso é o Messias, é Jesus, só Ele. Só Ele. Aqui nós estamos de passagem, aqui é transitório, né? Vai passar rápido, né? 40, 50 anos, 60, quem vive mais 80, mas passa muito rápido, né? Então a gente está aguardando a vinda do Messias. E esse tem que ser o nosso assunto, e nós temos que ter isso em mente, a vinda dele. Porque para os ímpios a vinda dele representa juízo, ira, porém para nós representa esperança, né? O fim de todos os sofrimentos que a gente vive por aqui. Então, vamos para a sexta lição,
que é o seguinte: aqueles que andarem com Deus vencerão, por intermédio de Cristo, a morte. E aqui eu tenho algumas referências, mas a gente vai com calma ler. A trasladação de Enoque nos remete à doutrina da ressurreição dos justos. Apenas 2 personagens bíblicos não experimentaram a morte, Enoque e Elias. Quem vive pela fé tem essa gloriosa esperança. Estou levando em conta a eternidade como Enoque? Então está aqui. Aqueles que andarem com Deus, como Enoque andou, eles, em instância final, eles vencerão a morte. Esses 2 personagens, Enoque e Elias, eles não experimentaram a morte. Eles não passaram pela morte. A morte não os acometeu. O escritor aos Hebreus, ele fala sobre Enoque, Então, para esses pontos do Antigo Testamento, a gente sabe que os intérpretes autorizados do Antigo Testamento são os escritores do Novo Testamento, e a gente não pode fugir do que Deus estabeleceu, essa ordem, O Antigo Testamento, quem interpreta o Antigo Testamento? Os escritores do Novo Testamento. Então, se eu sair disso, eu estou saindo da vontade de Deus. Então, o escritor aos Hebreus, ele escreve aqui sobre Enoque, inspirado pelo Espírito, ele diz assim, versículo 5: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. O texto lá em Gênesis é Deus o tomou. A ideia lá não tá dizendo que tirou a vida. Não, tomar significa receber para si. Tem 2 textos no Antigo Testamento que usam essa mesma palavra. A palavra no hebraico lá, tomar, é usada em 2 textos. O primeiro é Salmo 49, versículo 15. Vamos lá para o texto? Usa essa mesma palavra aí, tomar. Salmo 49, 15. Que diz assim, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Deus tomou Enoque para estar com ele, para estar onde ele está. Então, essa é a ideia. Também tem lá no Salmo 73, 73, versículo 24. 73, versículo 24. Que aqui foi traduzido como recebes, mas é a mesma palavra no hebraico. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Mas a palavra no hebraico é a mesma usada, tanto no Salmo 49, 15, quanto lá em Gênesis. Então, a ideia é receber para si. Deus o tomou para que... Um versículo que expressa muito bem a ideia é na oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17. Capítulo 17 aqui de João expressa bem essa ideia. Quer ver? Versículo de número 24, 17 e 24. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Quer dizer, Enoque andou com Deus, ele vivia em comunhão. Isso quer dizer o quê? Santificação. O que santifica? Paulo diz que há 2 elementos santificadores. E aí eu e você, nós temos que nos avaliar referente a ele. O que santifica o crente, o santo? Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 4... 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Ele diz dos 2 elementos santificadores. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, oração e palavra são os 2 elementos que nos santificam. Se eu oro e medito na palavra, tenho contato com a palavra, naturalmente eu vou sendo santificado. Deus está nesse processo.
E aí é impossível ficar da mesma forma. Porque à medida que eu tenho contato com Deus, Deus vai me moldando, Deus vai me mudando, Deus vai me fazendo enxergar as minhas debilidades, as minhas fraquezas, e Ele vai me ajudando a melhorar. Ele vai me moldando a imagem do seu Filho. Porque eu não tenho como eu me arrepender de algo que eu não sei, que eu não conheço, que eu desconheço. O salmista Davi até orou a Deus pedindo para que ele mostrasse aquilo que ele não via. Quer ver? Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139, versículo 23. Olha o que diz o texto. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha o versículo 24, é aqui que eu mencionei, versículo 24. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então Deus é luz, irmãos. Então à medida que a gente tem contato com Ele, a gente se aproxima dele, Ele vai nos fazendo enxergar quem somos, o quão depravados nós somos, o quão maus nós somos, e a sua luz não mostra só o problema, ele não mostra só, vamos aqui usar uma ilustração, você chega diante do espelho, sua gravata está desarrumada, O espelho mostra que a gravata está desarrumada, só que o espelho não arruma a gravata, A lei, ela mostra que a gravata está desarrumada, a lei mostra que eu sou pecador, porém a obra da graça é que vai trabalhar para ajustar a gravata. Para a gravata ser colocada no seu devido lugar. O espelho mostra, tem uma mancha na pele, só que ele não vai tirar a mancha da pele, aí é a graça que vai atuar para essa mancha ser tirada. Então, o Tiago fala que a palavra é como espelho. Então, quando a gente se coloca diante da palavra, a palavra mostra as nossas feiuras, que não são poucas, Que não são poucas. Porém, a graça, a obra do Espírito é que vai tirar a feiura e vai começar a nos embelezar. Que vai começar a nos preparar, porque a noiva está sendo preparada para o noivo. Então, o Espírito de Deus é que nos embeleza. Isso vem com a santificação. E a santificação vem com a oração e a palavra. Então, esses elementos que estavam na vida de Enoque, com a revelação que foi dada para ele naquele tempo, que era suficiente. Todos sabem que a revelação ela foi contínua e progressiva, até chegar em nós hoje. Então, Enoque, com a revelação que ele tinha recebido naquele tempo, ele se dedicou à comunhão com Deus. Ele teve deleite na comunhão com Deus, de maneira a andar com Deus. E andou tanto, foi tão íntimo, que Deus falou, a gente está tão íntimo que você vai mudar de lugar. Ao invés de morar na terra, você vai vir morar comigo. E foi o que aconteceu. Deus para si o tomou. E de certa maneira, como o escritor aos Hebreus ele diz que a lei são as sombras das coisas futuras, isso fala da vida dos santos no geral, que aqueles que vivem pela fé, aqueles que têm comunhão com Deus, eles vencerão a morte. A morte não nos vencerá. Por quê? Porque Jesus ele venceu a morte por nós. E isso se concretizará na sua vinda, que foi o que ele profetizou. Enquanto para os ímpios ele virá como um guerreiro vingador, em várias passagens do Antigo Testamento ele é retratado como um guerreiro, ele virá para exercer juízos sobre os ímpios, para nós ele virá para nos tomar para si. Para que onde ele estiver, nós estejamos com ele, como foi dito aqui na oração sacerdotal, na oração de Jesus no capítulo 17. Então, meus irmãos, essas lições, para a gente ver, porque a gente está no... Eu vou tocar nesse ponto de novo, porque a gente está vivendo hoje com essas conversas, eu vou chamar de conversas, essas conversas do amor. Ou, o Antigo Testamento caducou. Tem até gente que já foi grande aí no meio evangélico brasileiro e fala, não, o Antigo Testamento caducou, o negócio é Jesus, é o amor. Tá, mas Jesus ele não invalidou a palavra do seu Pai. Jesus não invalidou a palavra do seu Pai. Jesus ele disse muito claramente quando ele ressuscitou em Lucas 24, 44 em diante.
convinha que de mim se cumprisse tudo que está na lei, nos salmos e nos profetas. Né? E ele disse em João 5,39 que as escrituras, no tempo dele, no contexto dele, ele estava se referindo à lei, os salmos e os profetas. Ele disse, as escrituras de mim testificam. Então, não há como desvincular Jesus da lei, dos salmos e dos profetas. Né? A gente leu um texto aqui, tirou lições de um texto que está na lei, está na Torá. Né? E não está invalidado. Né? É a palavra de Deus. Jesus, no seu ministério, quando ele atuou na terra, no seu ministério terrestre, ele disse que é a palavra de Deus. Então, jogar fora o que está na lei está errado. A palavra de Deus, ela tem que ser observada como ela é. Se alguém estiver fora, tem a dignidade, como no passado tinha algum irmão que se desviava, ele falava muito claramente, eu estou desviado. Hoje, o camarada, ele se assume com uma determinada prática e ele diz que eu sou um LGBTQI+, sou evolucionista e sou cristão. Mas como é que é isso aí? Você está com algum problema psicológico grave. Né? Então, gente, a gente tem que ter a dignidade de olhar para a palavra de Deus, como ela é. Como ela é. Ao ler a palavra de Deus, nem sempre eu vou me sentir confortável, ou na maioria das vezes. Principalmente lendo os evangelhos, porque Jesus aperta e aperta mesmo. Né? Mas porque ele ama, porque ele não quer que a gente, ele falou dos perigos do inferno, porque ele não quer que os homens eles se encaminhem para lá. Ele veio para dar salvação para nós, né? Então, essas são as lições, né? 6 lições da vida de Enoque. Então, deixa eu aqui só fazer a recapitulação. As 6 lições da vida de Enoque. Mostrando muito claramente, só para fechar esse gancho, né? Foi citado no começo, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em toda justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. E no contexto de Paulo, toda a Escritura também é a lei, os salmos, os profetas. Né? Paulo fala também lá em Romanos 15:4, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, né, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, o Novo Testamento não invalida o Antigo Testamento, não. O Novo Testamento é a continuação, é apenas a revelação saltando aos olhos. Para nós está explicado. O que viam no Antigo Testamento de uma maneira mais difícil, para nós está mais claro. Não é? Está explicado. Os escritores do Novo Testamento, eles explicam, eles nos dão a interpretação do Antigo Testamento. Então, por isso nós somos indesculpáveis se a gente der de ombros a revelação e inventar uma outra, que é inventar uma outra religião mesmo. Né? A gente não vai ter desculpa diante de Deus. A palavra de Deus, ela continua. A Bíblia é produzida aí hoje com inúmeras versões, não tem desculpa, irmão. E se o camarada quiser se aprofundar, estudar hebraico, estudar grego, hoje está muito mais fácil do que há 40 anos, não é? Eu não posso falar muito porque eu sou de 88, então 40 anos eu nem existia ainda, mas quem é mais velho que eu pode falar se era como que era para estudar a Bíblia antes, né? Para estudar a Bíblia antes. Então, hoje está muito fácil. Se a pessoa quiser realmente tiver interesse mesmo, saber o que a Bíblia diz sobre qualquer coisa, está fácil, só ter boa vontade para estudar. Né? Só ter boa vontade para estudar, sair um pouco de rede social, etc., e estudar. O que a Bíblia diz sobre o que é pecado? Como a Bíblia define? A Bíblia fala claramente sobre isso? Aí a pessoa vai lá e vai olhar. Né? Não, a Bíblia define realmente. Né? Então, tá muito simples, só basta ter boa vontade. É que as pessoas hoje estão criando um Deus à sua imagem e semelhança. Né? É o Deus dela, é o Deus que ela pintou. Mas o Deus das Escrituras continua sendo o mesmo. Ele não se dobra e nem negocia com Lucas. Né?
Ou eu me dobro diante dele, ou eu sigo a vontade dele, ou nada feito. Ele não vai adaptar nada para mim, né? Ele não vai adaptar nada para mim. Então, ele é o Deus soberano, irmão. Como eu disse, ele é santo, santo, santo. Então, ele é tão santo que a nossa mente não concebe. Nossa mente não concebe, né, a santidade de Deus. Então, ele não negocia conosco. A sua palavra já foi revelada. Ou a gente faz a vontade dele, a vontade do Pai, ou não faz, né? E vai arcar com as consequências lá. A justiça pode não ser cumprida pelos homens aqui, mas na eternidade não vai passar. Se os homens não pegarem, Jesus vai pegar lá, né? Então, do grande ao pequeno. Lá em Apocalipse está escrito que diante do grande trono branco estavam grandes e pequenos, né? Então vai estar o faxineiro, o carpinteiro, etc., mas vai estar também o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Os grandes da história, os imperadores romanos vão estar diante de Jesus lá. E lá não vai ter, estou reivindicando os meus direitos. Não vai ter mais isso aí lá não, né? Não vai ter mesmo. Não vai ter. Eu, Lucas, que tenho que me cuidar para não estar nessa posição, né? Mas está ao lado dele. Está ao lado dele. E a chance está sendo dada para todos nós, né? Estamos vivos, estamos respirando gratuitamente, não pagamos nada, estamos com as nossas faculdades mentais funcionando, condições de aprender, de receber de Deus, né? Condições de se debruçar na Escritura, de orar pedindo a Deus, Deus, eu não entendo isso, me faz entender, Deus me ajuda, e Ele está pronto a nos socorrer, a nos ajudar. Né? Ele tem prazer nisso, o filho que tem interesse, né? Tem interesse, meu filho, então vem para perto, eu vou te ensinar. Deus, eu quero aprender, então vem que eu vou te ensinar. E quando a gente sai, às vezes, do caminho um pouquinho, Ele, como pai que é, Ele nos corrige, nos disciplina, para que a gente volte, né? Para que a gente continue caminhando, né? Mas Ele nos disciplina, Ele disciplina aquele que tem por filho. Quem é bastardo, não vai ser disciplinado. Agora, quem é filho, Ele disciplina, né? Então, essas são as lições aqui da vida de Enoque, e eu quero concluir, né? A conclusão é o seguinte: portanto, podemos aprender com a vida de Enoque que a dádiva da existência cumpre a sua finalidade quando cremos na palavra de Deus e deixamos que ela nos preencha, moldando todas as esferas de nosso ser. Ou seja, ela nos ordena. À medida que nós somos... ilustração, capítulo 1 do Gênesis, né? A gente chega, Jesus nos chama, a gente está com a nossa vida sem forma e vazia, né? E aí é Ele, através da palavra, que vai dando forma e vai preenchendo, para cumprir um propósito, né? A terra estava sem forma e vazia, ele deu forma, preencheu para cumprir um propósito. A nossa vida chega sem forma e vazia, e Ele traz luz e ordena a nossa vida para que a gente seja útil para Ele e para o nosso semelhante, né? Então, crer na palavra e viver andando com Deus, né? Quem anda com Deus tem sua presença no tempo e também no mundo vindouro. Então, na vida de Enoque a gente vê isso, ele usufruiu da presença de Deus no tempo e usufruirá da presença de Deus no mundo vindouro. Está usufruindo, né? Aí é um ponto difícil, mas ele não experimentou a morte. Então, quem anda na presença de Deus usufrui da sua presença aqui e também usufruirá no mundo vindouro. Aliás, o escritor aos Hebreus, ele diz que nós já experimentamos das virtudes do mundo vindouro, né? Nós já estamos, ou seja, Paulo fala também na Efésios que nós já recebemos o penhor, a gente já recebe uma parte agora, a gente já usufrui de uma porção agora, né? Agora a gente vê por espelho, por enigma, mas a gente já está usufruindo agora. E na eternidade o véu será tirado, né? Ele nos dará condições, ou seja, no corpo glorificado, Ele nos dará condições de conhecê-lo mais e mais por toda a eternidade, porque conhecer Deus, Ele é grande, 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 de maneira que a nossa mente não concebe. Então a gente vai conhecê-lo, 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 conhecê-lo para sempre, né? Isso vai ser o estado de glória da igreja. Estamos nesse caminho, irmãos. Então, não desanimemos, né? Não deixemos a caminhada. Tropeçou, levanta, se arrepende, né? Pedir a Deus que nunca nos tire
a capacidade de se arrepender, né? De querer ficar justificando o pecado. Não, pecou, pecado é pecado, Deus me perdoa, né? Se for no âmbito horizontal, pedir perdão para o irmão, mas que Deus nos guarde de ter uma consciência cauterizada, de ter sempre a capacidade de se arrepender, né? E de se voltar para o Senhor, e Ele está pronto a nos perdoar, né? Então, agradeço a minha oportunidade, Deus abençoe, pastor, agradeço a paciência dos irmãos, né? Vamos orar, irmãos, vamos orar. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor, Deus, nos ajuda a viver, Senhor, de acordo com a Tua palavra, a praticar, Senhor, essas lições que foram retiradas da Tua palavra, da vida de um dos Teus servos na história, Enoque, Senhor. Ajuda-nos a viver pela fé, ajuda-nos a viver, Senhor, uma vida de santificação, uma vida de oração, uma vida de meditação na Tua palavra, Senhor. Nos move, nos dá disposição para orar, nos dá disposição, Senhor, para estudar a Tua palavra, Senhor. E nos molda, Senhor, a imagem de Teu Filho, para que sejamos frutíferos nas Tuas mãos, para que sejamos úteis, Senhor, nesse tempo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos úteis nesse tempo, ó Deus, e possamos, ó Deus, falar do Teu Evangelho e tirar, Senhor, vidas, ó Deus, das trevas, das mãos do diabo, e o Teu nome ser glorificado. Ser conosco, Senhor. Eu te agradeço por estes momentos, te agradeço por essa oportunidade. Peço ao Senhor, abençoa o Teu povo que aqui se reúne, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém.